Boa noite. Gostaria de agradecer a participação de quem está aí nos acompanhando pelo Facebook. Atrasamos uns minutinhos aí. E estamos, então, iniciando a segunda live do Matave, que é o grupo de pesquisa em mídia acessível e tradução audiovisual, coordenado por mim na Universidade Estadual Paulista de Bauru. Eu vou me descrever, primeiramente, e depois eu vou apresentar a Kemi, que é uma das nossas convidadas, e o Rafael. Eu sou morena, tenho cabelos curtos, cacheados, estou usando óculos, ao fundo tem uma parede branca, estou sentada, e uma blusa estampada em azul, laranja e branco. Eu vou apresentar a Kemi Oshiro, que é uma grande amiga aí, que a gente se conheceu por causa da acessibilidade, gaúcha, aqui é uma pessoa que estuda sem parar e está atualmente em Montreal. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre isso, porque ela está estudando mais uma vez. A Kemi é finalista, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Em 2001, ela fez seu primeiro curso de roteiro de audiodescrição na Fundação Dorina Novil para Cegos, em São Paulo. E ali ela fez uma mudança radical de vida e trocou a redação das emissoras de TV para um lugar na luta pela acessibilidade. Ela é sócia fundadora da OVNI, Acessibilidade Universal, tem mestrado na área de cinema e estudos audiovisuais contemporâneos pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. É especialista em audiodescrição pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em legendagem para surdos e ensurdecidos pela Universidade Estadual do Ceará, e é tradutora e intérprete de língua brasileira de sinais, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Kemi também é cinéfila, inveterada, atriz nas horas vagas, gosta de correr, de escutar Ramones, e adora brigadeiro, acima de tudo também gosta de viajar. Eu já vou apresentar também, com essas informações, o Rafael Braz, a quem eu também já agradeço, estamos nos conhecendo hoje virtualmente, e em seguida os dois se descrevem. O Rafael é psicólogo e consultor em audiodescrição, é integrante do Coletivo Nacional de Consultores em Audiodescrição, atua na área de acessibilidade cultural desde 2016, realizando consultoria em audiodescrição para filmes e séries, espetáculos de teatro, shows, musicais e outros eventos. Ministra palestras e oficinas sobre acessibilidade cultural, comunicacional e atitudinal. Faz parte do grupo Com Acesso, Acessibilidade Comunicacional, na função de consultor em acessibilidade e audiodescrição. Os principais projetos que ele fez foram desenvolvidos junto às audiodescritoras Mimi Aragon, Kemi Oshiro, Letícia Schwartz, Mônica Magnani e Liliane Tavares. Também realizou consultorias na produção de audiodescrição para o Festival de Cinema de Gramado, em 3 edições, e para os espetáculos de abertura das edições de 18 e 19 do Festival Porto Alegre em Cena. Então, agradeço por esses dois profissionais aceitarem nosso convite nessa sexta-feira, do dia 17, e eu vou mutar o meu microfone para a Kemi se descrever, em seguida o Rafael, e depois a gente já começa o nosso bate-papo. Então tá, eu queria dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo, queria te agradecer, Lúcia, pela confiança e pelo convite de ter me convidado para participar desse bate-papo, dessa conversa que eu acho super interessante da gente fazer sempre, né, eu acho que o assunto, ele não se esgota, mas eu acho que mais do que isso, né, que falemos sobre ele, para que a gente possa sempre aprimorar, né, nossas escolhas, os recursos. Então eu vou me descrever, eu tenho 37 anos, eu sou uma mulher de pele branca, apesar da minha descendência italiana e japonesa, mas eu tenho cabelos longos, eles são castanhos, e eu visto uma camiseta cinza, eu também estou sentada, então eu apareço do peito para cima, e atrás de mim tem uma parede branca com uma estante. Rafa, deixo para ti aí agora a descrição. Beleza, boa noite a todos e a todas. Primeiro também agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer, Lucinéia, a gente está se conhecendo agora nesses últimos dias, né, virtualmente, mas através da Mimi e da Kemi, né, de alguma maneira eu já te conhecia pela proximidade, amizade e parcerias de vocês. E então, sou Rafael Braz,
sou psicólogo e consultor em audiodescrição. Eu tenho, vou me descrever aqui, eu tenho 40 anos, minha pele é branca, os meus olhos são azuis, eu tenho cabelo cacheado, comprimento médio até próximo do pescoço, assim, ele é castanho claro, grisalho, eu tô com uma blusa de lã, um blusão de lã azul, que tá frio aqui, tem uma parede branca atrás de mim e tô num sofá bordô. Isso, Kemi. Obrigada. Então, agora eu vou passar para a nossa primeira pauta de discussão aí. A Kemi vai iniciar, eu vou pedir para os dois falarem sobre a atuação do consultor. No caso da Kemi, ela vai falar sobre consultoria em legendagem em língua de sinais, e, posteriormente, o Rafael vai falar sobre a atuação do consultor em audiodescrição. Então, Rafael, só peço para você mutar o seu microfone enquanto a Kemi fala. Ótimo. Uhum. Pode falar. Então, eu acho que o consultor, dentro da equipe, né, de uma empresa de acessibilidade, nós ali na OVNI, a gente faz legendagem, língua de sinais e audiodescrição. A figura do consultor, para nós, é muito importante. No meu trabalho, especificamente com legenda, que é onde eu mais atuo na OVNI, depois eu falo um pouco sobre língua de sinais da minha experiência, né, vindo da URGS, enfim, a figura do consultor, ela é muito importante, porque para mim, é onde se tem a riqueza da troca, e é quando a gente pode também aprimorar o nosso trabalho e entregar ele de uma forma mais completa, sabe? Porque, por exemplo, na parte das legendas, especificamente, eu tenho um trabalho manual, assim, que é o de montar as legendas no tempo. Quem faz legenda sabe que não é uma tarefa fácil, no sentido, é braçal, né? Segundo a segundo, a gente tem que ajustar os tempos. Mas eu tenho 2 tipos de revisores. Eu tenho um revisor ortográfico, que daí toda vez por mais que eu passe uma revisão ortográfica antes do texto, a gente sempre faz algumas escolhas tradutórias no momento que a gente está fazendo as legendas, então a gente não é um respeitar o texto, a gente pode trazer isso muito mais para perto do nosso público, né? A gente sempre faz algumas escolhas tradutórias quando a gente está fazendo legenda, então a gente pode mudar algumas coisas do texto original, né, daquele que a gente recebe muitas vezes da produção. Então eu tenho um revisor ortográfico e eu trabalho com um revisor surdo, que daí vai poder me dizer, eu estou sentindo falta dessa linha de legenda aqui, tá em itálico, né? E aí quando eu busco os revisores, eu sempre tento encontrar aquelas pessoas que vivam o universo da legenda, que não só sejam consultores porque são surdos, ou porque falam língua de sinais, ou porque têm características do público que vai consumir essas legendas, mas sim pessoas que saibam essa linguagem, essa norma, que quando a gente estuda, a gente sabe o porquê das 2 linhas, o porquê que muitas vezes a gente pode inverter, né, o tema e o tópico, né, de um assunto numa legenda. Então, pessoas que vão entender que, quando eu tenho uma indicação sonora, quando eu tenho uma indicação de falante, né, entre colchetes, então eu busco esse tipo de consultor que saiba me dar um retorno, dizer, ok, dentro dos padrões da legenda, eu tô sentindo falta, sabe, que essa fala aqui, de repente, pode ser em itálico, porque ela vai sair de quadro logo ali na frente. Então, eu acho isso muito rico, assim, porque isso foi uma coisa que eu conversei com o Rafa também, sobre essa relação do trabalho com o consultor. Muitas vezes o meu texto, a minha legenda, quando volta de uma revisão, eu gosto daquela revisão que vem com muitas alterações para fazer, porque eu sei que no final daquele processo eu vou melhorar e eu vou entregar um trabalho muito melhor, e eu vou sair uma profissional melhor, né, então, daquele processo. Mas, ao mesmo tempo, acontece também da gente já trabalhar um tempo com um consultor e eu já saber, bom, aqui eu acho que eu vou botar já em itálico, né, tô usando um exemplo, porque provavelmente isso vai vir do meu consultor dizendo, bota isso aqui em itálico. Então, né, eu acho que tem muito isso, assim,
que a gente só aprende vivendo, né? Que a gente só aprende tendo essa experiência com os consultores. E dentro da língua de sinais, eu acho que mais importante também é a figura do consultor, primeiro porque a gente trabalha muito de dupla, né? Quando tu vai fazer uma interpretação, ou seja, se o meu colega, que é a minha dupla, não está conseguindo entender a sinalização que eu estou fazendo, é porque eu estou precisando melhorar em alguma coisa, ou porque eu estou fazendo uma datilologia muito rápido, ou porque de repente eu estou usando uma construção em libras que pode estar parecendo muito um português sinalizado. Então é sempre bom a gente estar aberto, né? Quando é uma interpretação ao vivo, tu vai contar muito com as pessoas que estão te assistindo para te dar um feedback. Mas se tu tem a sorte de estar fazendo libras para um filme, para sabe, eu acho que vale, é o que eu faço. Eu sempre faço um ajuste no texto, passo para o meu consultor, daí que na verdade é um intérprete com mais experiência do que eu, e a gente troca muito, né, experiências de interpretação, e aí eu faço um vídeo rascunho, mando, se tiver que mudar alguma coisa, eu mudo no meu texto e mudo no meu vídeo, e esse vídeo final eu ainda passo de novo para esse revisor, para essa consultoria, digamos, uma mentoria na língua de sinais, porque eu não posso me fiar nos sinais que eu vejo na internet, por exemplo, porque a gente tem muito sinalário de Libras, e a Libras, né, ela é uma língua, então ela tem as suas variações, então depende muito para o público que eu vou falar. Então, se eu estou falando para um público do Rio Grande do Sul, não adianta eu pegar um sinalário do norte do país ou do nordeste do país, porque eu sei que vão ter variações, como uma língua oral tem as suas variações. Então, por isso que eu acho importante esse feedback, assim, quando a gente está no teatro, por exemplo, interpretando para o teatro, o meu olho ele tem que estar direto na pessoa que está vendo, que está assistindo aquele espetáculo com língua de sinais, porque o feedback que ele vai me dar, essa consultoria, vai ser na hora, vai ser ao vivo. Então, se eu tiver que mudar alguma coisa, eu tenho que estar antenada, eu tenho que saber que ele pode não estar entendendo aquilo que eu tô, sabe? E se for uma pessoa, um surdo ou algum ensurdecido que vai bastante ao teatro, ainda rola de conversar antes, de dizer, ó, se tu não estiver entendendo, sabe? Daí tu pega uma pessoa para ser o teu feedback naquele momento, sabe? Mas eu acho muito importante. Porque senão dentro da minha cabeça, tudo vai estar... toda a minha sinalização vai estar sendo muito lógica. Só que eu preciso dessa interação, né? Porque tudo é a entrega do produto final e tudo é o que o público está entendendo, né? Então, eu considero, pelo menos, a gente na OVNI considera a consultoria uma chave muito importante dentro do nosso processo, e aí falando, porque o Rafa depois vai falar pela audiodescrição, mas falando pelas legendas e pela Libras e pela língua de sinais, é muito importante a gente ter porque é muito rico esse processo. Sabe, tem vezes assim que eu recebo, depois a gente fala um pouco dos exemplos e tal, mas tem vezes que eu recebo a minha revisão e digo, cara, eu não tinha pensado nisso, não, sabe? Porque muitas vezes o processo de fazer a legenda, ele é tão maçante, né, braçal, de ter que botar elas no lugar e tal, que nos passam coisas. Então, outras pessoas participando do processo é riquíssimo. Então, eu acho fundamental, assim, e de vez em quando a gente recebe, assim, um pedido de orçamento com verba baixa, então, sabe, eu acho que ainda isso não é motivo para a gente tirar consultor de processo nenhum, sabe, eu acho que a gente trabalha como uma equipe, e se tiver que trabalhar, bom, eu aceitei fazer por um orçamento mais baixo, vamos conversar com a equipe para ver se a gente consegue entregar esse trabalho com a qualidade que a gente entrega, né, porque eu acho muito importante, eu acho respeito ao público, sabe, respeito para quem está consumindo aquele produto, assim, né, do mesmo, enfim, é isso, assim, não sei, agora o Rafa. Passo para o Rafa falar sobre essa atuação de construir uma audiodescrição. Certo. Eu estava pensando aqui, escutando a Kemi, pensando no processo, né, no caso da audiodescrição, no trabalho da consultoria,
que primeiro, né, pegando isso que a Kim falou no final, assim, em termos de orçamento, em termos, muitas vezes, de prazos, nem sempre a gente tem, ou quase nunca a gente tem condições ideais, assim, né, de trabalho, em termos de processo, especialmente. Então, o que acontece? O consultor em audiodescrição, né, falando pela minha experiência, especialmente, tem diferentes formas de atuação, dependendo do tempo que a gente tem, do processo que a gente tem, da estrutura que a gente tem para trabalhar. Eu digo isso pegando, vamos pensar, o teatro, onde muitas vezes é possível eu ir até um ensaio junto com a roteirista, ou assistir a peça mesmo. Daqui a pouco a gente tem, né, uma peça em uma temporada, sei lá, que vai ficar meio mês, já aconteceu. E a gente vai ter lá no final apresentações com audiodescrição, e a gente ir na estreia para a gente assistir ao espetáculo sem audiodescrição, né? Então, isso já é um começo onde eu assisto sem acessibilidade aquela obra. Isso também acontece no audiovisual, né? Quando eu vou fazer a consultoria em audiodescrição para um filme, para uma série, para propaganda e tal, de assistir primeiro essa obra, seja audiovisual ou teatro, que são as duas áreas que eu mais trabalho, mais tenho experiência, assim, sem o recurso de audiodescrição, e poder perceber o que eu consigo compreender dessas obras, né, desse espetáculo, desse filme, enfim, sem o recurso de acessibilidade, e poder perceber a partir da falta o que a gente vai construir em termos de tradução, né, das imagens para as palavras. E quando isso está mais próximo do ideal, dá para parar, né, depois do espetáculo, depois de assistir ao vídeo, trocar uma ideia, conversar com o roteirista, enfim, para a gente pensar que linha que a gente vai seguir, né, qual ideia que a gente vai poder construir, assim, central nesse roteiro de audiodescrição, já a partir dessa troca entre o roteirista e o consultor, desde o início, né, uma espécie de cocriação de roteiro mesmo, né. Agora, existem situações onde isso não é possível, né? Onde tem um vídeo da peça, por exemplo, e, bom, eu assisto ao vídeo da peça, eu vou ter menos elementos, porque no teatro, com os outros sentidos, eu vou ter outras percepções que no vídeo eu não vou ter, além de escutar, né, o espetáculo. E mesma coisa acontece com o audiovisual. Já teve situações onde eu já recebi o vídeo junto com o roteiro, no Word para trabalhar, lendo o roteiro, trabalhando já no texto audiodescritivo e simultaneamente assistindo ao vídeo, sem tempo para assistir antes, né, esse filme, enfim. E aí o trabalho ele é diferente, né? Eu não tenho esse espaço dessa falta de elementos para eu trabalhar dentro de mim essa falta de elementos e poder trocar com o roteirista e a gente construir desde o início. Então eu entro num outro momento, né, para fazer a consultoria, que também eu não diria que isso diminui a qualidade do trabalho, mas talvez diminua algumas possibilidades, né? E a gente, né, seguindo essa lógica, muitas vezes no audiovisual acontece isso, né? Da produção, né? As produtoras nos passam em cima da hora, assim. E muitas vezes acontece de nos entregarem a versão do vídeo que não é a versão final, assim. E a gente, especialmente com a Mimi, a gente tem conversado muito sobre isso. A Mimi fica, né, nesse trabalho com eles, mostrando para, né, o pessoal da produção do audiovisual que a gente precisa ter a obra finalizada para fazer o roteiro, porque muda, às vezes, porque o que para eles é algo insignificante, para a gente, na audiodescrição, vai fazer toda a diferença no texto, né, na redação da audiodescrição. Então, a consultoria, ela entra em diferentes etapas, né, pode ser nesse momento anterior, pode ser meio que, né, a queima-roupa, assim, a gente tem que desenvolver esse trabalho, às vezes, quantas vezes pegar um pedaço de uma madrugada para estar ali revisando o roteiro e fechar de manhã e depois tem estúdio e tal. E pensando no estúdio também, né, muitas vezes, quando é possível, eu vou para o estúdio junto para fazer consultoria durante a gravação, né, da locução, né, da narração, desse roteiro de audiodescrição. Então, muitas vezes já aconteceu de eu e a Mimi, principalmente, irmos para o estúdio
junto com o técnico e com o locutor ali acompanhando o processo, né? Escutando na hora da gravação, escolhendo os takes, repetindo se necessário. E mesmo quando isso não é possível, a consultoria em audiodescrição, a gente parte muito daquela ideia, e que eu vejo como uma ideia já bastante ultrapassada, de validação. Porque, embora sim, seja um trabalho de validar aquele roteiro do roteirista, na minha experiência, no meu trabalho, transcende, é muito mais do que validar, né, de ficar só dando um check ali para ver se está ok aquela frase, né, aquela expressão, enfim, aquela tradução que eu estou recebendo. Como eu comentei antes, aquela ideia de cocriação, que é a que mais faz sentido para mim, é poder sugerir algo que vai impactar na sonoridade, por exemplo, né? Às vezes tem uma frase que, claro, de novo, a questão do tempo que a gente tem para fazer esse trabalho, né? Quando tem esse tempo, né, eu procuro explorar isso também, assim, recebo um roteiro e estou em cima de uma frase do roteiro onde ok, eu entendi, desenhou a imagem, mas vamos pensar na locução que vai ser gravada para esse filme, né, o roteiro de AD. Será que não melhora a compreensão e o conforto e a sonoridade se a gente inverter essa frase aqui dessa maneira? Então, essa troca existe e a gente vai fazendo esses ajustes, né? Vai mexendo na redação, propriamente dita, da audiodescrição. Então, a validação, ela ocorre, mas a gente vai além, né? Com a experiência que a gente tem, e algo que eu penso também que tem relação com o usuário, assim, tá próximo do usuário, né? Eu participo de grupos de WhatsApp com usuários da audiodescrição aqui em Porto Alegre, onde a gente, tanto para o audiovisual como para o teatro, a gente divulga e as pessoas depois dão um retorno ali, né, quando vão aos eventos e tal, quando assistem a obra audiodescrita. Muitas vezes também quando eu estou nos lugares com os outros, com os meus pares, né, pessoas com deficiência visual que não são consultores, existe essa troca e poder escutar essas pessoas, né, usuários da audiodescrição, eu poder ser usuário da audiodescrição e estar com outros usuários da audiodescrição também tem relação com o meu trabalho na consultoria, para que o meu trabalho não seja distanciado do público, né, para eu receber essa informação de se está fazendo sentido as palavras que a gente escolhe. Então, isso também muitas vezes eu levo para a consultoria, né? Recebo um roteiro e digo, não, peraí, a gente tem usado determinada estrutura de frase, mas em algum momento, conversando com fulano, depois do evento tal, comentou que achou isso ou aquilo daquela audiodescrição, comentou um trecho, vamos mexer aqui, vamos tentar aprimorar. Então, esse contato e essa formação, que ao mesmo tempo é formação de público e é uma pesquisa de recepção em tempo real, né, estar junto com os outros usuários da audiodescrição, também, no meu ponto de vista, é a atuação do consultor em audiodescrição. Né? Então, acho que quando eu penso a atuação, tem, enfim, mais coisas que vão surgir, depois né, a gente poder falar em alguns exemplos, para colocar isso, assim, né? Como a própria questão da formação do consultor, não a formação para audiodescrição, que a gente também vai falar depois, mas a formação do consultor em audiodescrição e a experiência, a área de atuação fora da audiodescrição. Eu acho que isso é muito rico, assim, para essa atuação, de como a gente vai levar isso para o nosso trabalho, né? Fazer essa interlocução entre as diferentes áreas com a produção da audiodescrição, né? O roteirista daqui a pouco convida aquele consultor para fazer um trabalho, porque, digamos, na minha área, por exemplo, que sou psicólogo, né? Já aconteceu, a Liliana Tavares já me chamou assim, Rafa, mandou um WhatsApp, tô com um drama psicológico aqui para a gente fazer audiodescrição, pensei em ti. E aí, claro que na minha escuta daquela obra, quando eu estou assistindo ao filme sem AD, como eu falei antes, eu vou prestar atenção no que falta, mas eu também estou atento àquela textura emocional do filme, né? Do que a pessoa que cria aquela obra quer transmitir, e a gente poder levar isso também para a audiodescrição, né? Que a gente tanto fala que a audiodescrição tem que respeitar a obra,
e eu penso que ela tem que respeitar num sentido amplo, inclusive com essa comunicação, né, com essa sensibilidade. Então, a atuação do consultor, eu acho que ela tem essa obviamente dos roteiristas também, né, mas pensando na minha experiência na consultoria, a profissão, a experiência do consultor em outras áreas, como isso pode se conectar, né, interagir com o trabalho da consultoria em audiodescrição. Ok, obrigada, Rafael. Eu vou passar agora para uma segunda temática aí que eu acho que é bem importante, e acho que muitas pessoas têm curiosidade também para saber como se formarem em consultores, né? Então, eu queria que a Kemi começasse a falar um pouco também da área de interpretação no caso do Brasil, de Libras, ou de outros países, na língua de sinais de cada país, e também falar um pouquinho sobre o mercado, né, que hoje ela está morando em Montreal, esse mercado de produção audiovisual acessível. E depois eu passo para o Rafael falar da formação no Brasil de consultor em audiodescrição. Bom, eu queria só acrescentar no que o Rafa estava dizendo, a importância de um trabalho que tenha tempo para a gente fazer. Eu acho muito importante isso que o Rafa falou, porque tem vezes que vem um trabalho para a gente de uma produtora, enfim, e a gente sabe que os prazos são sempre muito curtos, mas a diferença no trabalho, quando a produtora, quando o diretor entende, quando eles entendem que é importante, nossa, a gente consegue entregar uma outra coisa, assim, sabe? A gente tem aquele tempo de deixar o roteiro, porque é isso que eu faço com as legendas, assim, quando eu faço uma legenda e eu mando para consultoria, eu tenho pelo menos uma semana de descanso daquele trabalho. Então, quando eu pego aquele trabalho de novo, se eu não tenho que fazer tudo correndo para entregar, porque também é injusto tirar o tempo da consultoria, né? Então, quando eu pego aquele trabalho e eu tenho um pouco mais de tempo, eu consigo rever, inclusive, algumas construções que eu fiz, sabe? Eu não sei, eu me sinto mais feliz, assim, quando a gente tem mais tempo, assim, a gente entrega um trabalho muito melhor. Bom, vou falar um pouquinho da área da língua de sinais agora, sobre formação, enfim. No Brasil, a gente tem alguns cursos universitários, que são 8, eu acho, 8 federais, que oferecem ou curso de licenciatura em língua de sinais ou bacharelado. Bacharelado forma tradutor e intérprete e licenciatura forma daí os professores de língua de sinais das disciplinas que entram, né, na grade, no currículo de cursos de licenciatura, de pedagogia, enfim. Então, se alguém que está nos assistindo tem vontade de entrar para a área da língua de sinais, eu acho que muito mais do que fazer um curso de língua, que é oferecido por várias instituições, eu acho que vale fazer um curso mais encorpado, como, por exemplo, o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a faculdade que me forma, mas porque a gente passa por cadeiras, por disciplinas de estudos da tradução e estudos da interpretação, que eu acho que são muito importantes, principalmente exercícios, né? A gente teve algumas disciplinas de práticas além dos estágios, a gente teve disciplinas práticas de interpretação e como a gente se confronta, assim, com problemas numa interpretação à primeira vista ou numa interpretação simultânea, enfim, a primeira vez que o meu grupo foi para o teatro também foi, né, um super aprendizado para todo mundo. Por que é importante trabalhar em grupo, em dupla, principalmente, mas quando tu tem essa equipe, né, que trabalha contigo, a importância da gente também não ficar só apontando o que poderia ser melhor, mas também dizer parabéns, aquela tua escolha tradutória, porque no momento que a gente está traduzindo, muitas vezes quando acaba a tradução, a gente não lembra das escolhas que a gente fez. Então ter alguém para dizer, aquela construção que tu fez assim, assim, assado, e aí te relembrar isso é muito importante, né? Então, eu acho que se as pessoas buscam, claro, tem cursos técnicos como os dos institutos federais, que também têm a sua importância, mas eu acho que a pessoa pode investir um pouco mais de tempo, procurar, então, um curso mais encorpado que vai trazer essa bagagem dos estudos da tradução também. Para mim, fez toda a diferença. A gente fica com medo igual, assim, um receio, porque é outra língua, né, acho que isso acontece, né, nos processos de aquisição de uma língua, a gente sempre sente
essa insegurança, mas eu acho que com a prática, né, as línguas são vivas, então com a prática a gente aprimora elas, eu acho que isso é muito importante. E nas legendas, eu fiz um curso de legendagem, uma especialização em legendagem, foi o primeiro grupo, eu acho, do Brasil, foi coordenado, realizado pela Universidade Aberta do Brasil, com polos da Universidade Estadual do Ceará. A gente tem o grupo da professora Vera Santiago, que é um grupo muito importante, que estuda as legendas e faz estudos de recepção de legendas. Eu acho que isso foi uma coisa super rica que a especialização trouxe para a gente. E então eu não conheço nenhum curso, um curso mais simples, assim, de extensão em legendas. Então, o que eu aprendi na prática, mas quando veio esse curso, a gente teve um aporte teórico, um aporte acadêmico muito importante. E eu acho que o grupo também, da professora Vera Lúcia, enfim, tem a Bruna, tem o Clístenes, tem uma série de pesquisadores que fazem um trabalho de recepção, que eu acho que é quase essa consultoria também, né? Quando a gente lê artigos que falam sobre alguns trabalhos que foram realizados, eu acho muito importante, porque sempre a gente aprende alguma coisa, né? E aqui no mercado do Canadá, o que eu estava falando, até comentei com a Lúcia, assim, tem muita empresa de audiovisual oferecendo cursos de audiodescrição aqui, mas eu vejo que aqui tem um canal, por exemplo, que é o canal estadual, o que seria a nossa TV pública, que é a Rádio Canadá, eles têm uma programação mais voltada para acessibilidade, e aí sim, programas com legenda, programas com audiodescrição, sempre quando o primeiro-ministro fala, o Justin Trudeau, eles têm as duas línguas, né, eles têm a ASL, eles têm a língua quebecois de sinais, a língua LQS, né, que chama aqui, e eu acho isso muito importante, porque tu dá uma visibilidade, não só para acessibilidade, mas tu dá um outro patamar de equivalência de línguas, sabe, de comunidades que a gente tem como comunidades minoritárias, enfim, que eu acho que é super válido, assim, né, então, aqui tem cursos também de línguas, de língua de sinais, a nível mais para associação de surdos daqui, né, que seria um curso de língua mesmo, não um curso de bacharelado, mas tem algumas professoras já atuando nas pós-graduações e bastante voltadas para as áreas da acessibilidade, que eu acho isso muito importante, e é uma área que cresce, né, porque daí a gente vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Netflix, que é uma grande produtora, que não só é um canal de distribuição de filmes, mas é uma produtora de filmes. Nossa, os caras vêm com um aporte de fazer, sei lá, centenas de filmes por ano, isso é um supermercado, né? Então eu acho que eles estão também entendendo a importância dessa, enfim, dessa onda que vem com acessibilidade, né? Não só na geração de empregos, mas eu acho que de pensar que mais gente vai assistir ao teu filme e que esse recurso vai ajudar não só as pessoas surdas e ensurdecidas ou as pessoas com deficiência visual, mas muitas vezes eu que estou aqui, boto uma legenda em outro idioma e aí, sabe, além de comparar com o trabalho que eu faço, dizer, olha, tá, nesse seriado eles fizeram esse tipo de legenda, esse tipo de escolhas, mas ajuda também na compreensão, né, enfim. É um pouco do mercado daqui, assim, logo veio o Covid, então eu não tive tempo, né, de visitar nenhuma dessas instituições, mas eu quero muito fazer o curso de língua de sinais daqui, né, então eu já entrei em contato com a Associação de Surdos daqui, e vamos ver, né, pós-distanciamentos sociais, o que acontece, né. Obrigada, Kemi. Rafael, então, fala para a gente um pouquinho dessa formação necessária, né, em audiodescrição, como se dá esse processo no Brasil. Uhum. A formação em audiodescrição no Brasil, a gente ainda tem, no meu ponto de vista, um déficit muito grande, assim, no sentido de que a gente só teve 2 cursos de especialização, né, de Juiz de Fora, foi o que a Kemi cursou, e da Universidade Estadual do Ceará, mais recentemente, né, no mais são cursos livres, cursos de extensão, né, oficinas, workshops, cursos online e tal.
A minha formação, por exemplo, né, futuramente, assim que sair outra especialização, né, que seja consistente, que tenha toda essa base, né, acadêmica como essas outras duas primeiras tiveram, certamente eu vou cursar, porque a minha formação em audiodescrição, ela passa por esses cursos, né, livres, oficinas, workshops, mas ela começa muito com a questão do interesse, primeiro como público, né, e depois com interesse maior me aproximando das leituras, né, pesquisando os materiais de audiodescrição, começando a ler as primeiras publicações, né, os textos da Lívia Mota, aquele livro, aquele e-book organizado que tem lá da Lívia Mota e do Paulo Romeu e tal, e seguir nessa busca, assim, né, sempre vou muito, né, a fundo, assim, pesquisando, lendo, e comecei com essa trajetória, assim, porque para ser consultor em audiodescrição, né, não basta ter deficiência visual, né? Todas as pessoas com deficiência visual podem, né, buscar, estudar e atrás, mas não, né, a gente precisa de um percurso, assim. E aí, logo que eu comecei a participar, né, de uma outra palestra, esses cursos menores, as leituras, né, com uma maior profundidade, comecei a ler os cursos, as monografias do curso de Juiz de Fora, na monografia da Beth Sá, que é uma referência em consultoria em audiodescrição, né, no Brasil. Logo eu já comecei a fazer umas primeiras experiências de trabalhar com a OVNI, né, com a Mimi e com a Kemi, mas nos roteiros especialmente com a Mimi. E a experiência, como a Kemi falou, a experiência foi dando né, foi fazendo uma construção em mim muito significativa, né, desse aprendizado, e trabalhando com outros roteiristas e fazendo essa troca, de vendo né, como cada um trabalha. Mas, assim, fundamentalmente, estando também nos eventos, né, eu sempre digo que a gente, para ter formação, para ser consultor em audiodescrição, a gente precisa estar nos eventos com audiodescrição, em peças de teatro com audiodescrição, exposições com audiodescrição, filmes com audiodescrição, e eu acrescento todas essas obras, enfim, esses filmes, também sem audiodescrição. Porque assim como eu comentei na minha fala anterior, que quando a gente tem tempo para trabalhar fazendo a consultoria, primeiro assistir a obra sem AD, eu penso que para a gente ter essa construção do trabalho com a consultoria, também é importante a gente consumir a arte, a gente se familiarizar, né? Eu sempre fui muito de estar presente, assim, né? Assistindo quando a gente não tinha a audiodescrição, de ter alguém junto que vai mais ou menos contando o que está acontecendo, e sempre algo, né, ficando de fora, e poder sentir isso, assim. Eu penso que se eu for assistir, a gente ainda tem muito pouco, se eu for assistir só peças com audiodescrição e só filmes com audiodescrição, eu vou ver muito pouca peça e muito pouco filme, e eu vou ter pouco repertório. Então eu penso que eu tenho que assistir, e mesmo que incomode, mesmo que faça falta, eu tenho que construir, né, tem que nascer algo a partir dessa falta, né, e eu tenho que me familiarizar com essas linguagens, né. Então, e sempre estudando, assim, até a gente está começando agora um grupo de estudos de consultores em audiodescrição, né, eu e mais 2 colegas, o Manuel Negrais e a Iracema Vilaronga, a gente está começando agora um grupo de estudos de audiodescrição, nós 3 consultores, né, que temos proximidade, a gente já está, né, começando, já selecionando as leituras para a gente sistematizar algo que a gente já faz sempre, né, de maneira espontânea, que é fazer uma leitura aprofundada nesses textos. E a gente tem muita coisa, a gente começou a separar os textos, a gente viu que tem muita publicação, né? Não que a gente não soubesse, mas quando a gente começa a organizar, a gente vê que tem bastante material para estudar, seja para museu, seja no teatro, audiovisual, uma infinidade, assim. E o grupo de consultores em audiodescrição, que eu faço parte, que é coordenado pela Beth Sá e pelo Felipe Monteiro, também é um espaço muito rico, que a gente já está aí há mais de 3 anos com o grupo, que tem, né, a gente tem a organização que o Felipe cuida disso, dos materiais disponíveis, que a gente estuda os materiais, tem à disposição, trocas, né, no grupo, um grupo de WhatsApp que é muito bem organizado e administrado, onde a gente
consegue ali trazer alguma questão, compartilhar com colegas, e os colegas, né, que têm mais experiência naquela área ali de atuação dentro da AD, compartilham, né, sua experiência, tem essa troca, e a gente, nesses 3 anos, construiu muita coisa bacana, muita coisa interessante, que eu entendo isso também, além de a gente fortalecer nos fortalecermos enquanto categoria, vamos dizer assim, é um espaço muito rico para esse aprimoramento técnico, né, e experiencial da audiodescrição. Então, sim, a gente precisa ter mais cursos no sentido da especialização, mas não é porque ainda não temos que a gente não tenha possibilidades de aprimorar essa formação. Então, eu penso que essa formação em audiodescrição no Brasil, né, e pensando no caso dos consultores, ela percorre esses diversos caminhos, né, as leituras, os grupos, a experiência prática, né, no meu caso, fundamentalmente, eu sinto isso. O que eu comentei antes sobre trazer a experiência de outras áreas para dentro dessa experiência, né, da consultoria, fazer essa interlocução, assim, né, e, enfim, eu me lembro, por exemplo, agora, recentemente, no final do ano passado, quando a Letícia Schwartz fez a defesa da dissertação dela de mestrado, em que foi uma experiência na URGS, que a Letícia ofereceu audiodescrição, né, e convidou, né, tanto quem participou da pesquisa dela, como o público em geral, que vai aos eventos aqui com a AD, e a gente estava lá. Então, quer dizer, a gente estava lá assistindo, e foi uma aula riquíssima, né, com a professora Lívia Mota, com o professor Jefferson da UFRN também, na banca, fazendo, né, todas as considerações, a Letícia apresentando o trabalho. Então, cada oportunidade dessas, como o seminário que teve agora, que a Desirê Nobre organizou lá em Pelotas, online, que eu e a Mimi falamos sobre audiodescrição no teatro, também, né, na semana, foi uma semana recheada enfim, de apresentações muito ricas. Cada oportunidade dessas, eu penso que compõe a formação, né, do audiodescritor e do consultor em audiodescrição. Então, acho que a formação, ela vai por muitos, muitos caminhos. Obrigada, Rafael. A formação, eu acho que de qualquer área, né, gente? A gente tem ali um início de curso formalizado e um bom profissional nunca para, né? E principalmente em 2 áreas, acho que na teoria e na prática, a gente nunca pode perder esse rumo, né? Que uma prática boa não se dá sem uma base teórica, e a teoria, ela não é dada apenas em um curso, né? A gente tem que estudar muito, ler muito sobre qualquer área. Vamos para o último tema. Eu pedi, assim, gostaria que vocês falassem exemplos bem-sucedidos aí de vocês como consultores. Então, começo aí com a Mimi, depois o Rafael fala um pouquinho aí dos sucessos que vocês já tiveram. Eu acho, Lúcia, que isso da gente ter uma boa prática com uma boa teoria, ela muda, assim, eu consigo ver nas legendas, né? Quando a gente começou a oferecer o serviço de legendagem, não tinha curso, assim, né? Como depois apareceu o da US. Então, eu tinha uma ideia de legenda. Então, eu li algumas coisas, eu li alguns parâmetros técnicos, enfim, tem uma NBR que fala sobre, né, tanto janela de libras como com a legenda também. Só que foi engraçado porque quando eu entrei no curso, né, fazendo as disciplinas, nossa, se eu pudesse refazer todas as legendas, todas, eu falei assim, gente, eu preciso refazer tudo agora que eu fiz até agora. Então foi muito, eu assim, cara, e aí eu acho que é isso, assim, talvez seja isso também que me faça não querer parar de estudar, porque a gente sempre aprende alguma coisa, e isso é muito bom, né? Então eu vou falar de 2 experiências, uma em legenda e uma em libras. Como trabalho final, vou falar sobre língua de sinais primeiro. Como trabalho final do meu curso, né, de intérprete em língua de sinais, a gente propôs, eu e Elas Brujas, companhia de teatro, a gente propôs um espetáculo bilíngue. Então a gente criou, e foi um texto criado desde a base, onde a gente tinha o português e a língua de sinais construindo o texto da peça juntos. Eu como atriz e a Lolita Goldschmidt como atriz também, então 2 atrizes falando línguas diferentes, mas no mesmo patamar de igualdade. E aí a gente montou o espetáculo, tinha figurino, a gente fez uma mostra de processo, chamamos as pessoas, né, para assistir aquele espetáculo.
E a gente chamou, então, os meus orientadores, né, o Vinícius Martins Flores e o Sandro Fonseca, o Martins que está aqui nos acompanhando, inclusive, Mimi também tá, Juliana também, foi minha colega, que é uma intérprete de língua de sinais, deixar um beijo para o pessoal que está assistindo, mas chamamos o Vinícius e o Sandro, que são os meus orientadores, né, no trabalho final, que são mestres e orientadores da vida, assim, não só, né, nesse processo, mas a gente chamou o André Paixão, que ele é professor de Libras, ele é surdo professor de Libras, enfim. E nesse momento, assim, eu via, lógico, né, que o André, ele olhava muito mais para mim, no caso, em função da língua de sinais, e quando a gente fazia a inversão, ou seja, quando a Lolita falava em língua de sinais e eu em português, o foco dele direto já ia para a Lolita, né? Então eu achei isso ok, então feedback na hora, bom, mas depois, vamos ver o que ele vai me dizer depois. E ele pediu a palavra, né? Então, o Vinícius e o Sandro fizeram também a função de interpretação no dia dessa mostra de processo, e foi engraçado, porque eu nunca me esqueci que o André, ele usou quando ele fala como ele se sentiu vendo esse espetáculo bilíngue, porque eu acho que foi uma experiência no Rio Grande do Sul, a partir da construção, a gente já teve peças traduzidas para Libras, mas uma peça bilíngue, com 2 atrizes em cena, eu acho que foi a primeira vez que a gente teve, pelo menos a gente não tem relatos de outras, mas ele usou, quando ele falou sobre se sentir no meio de uma peça como essa, ele usou esse sinal, que é um sinal de conforto, que é um sinal fofinho, a gente pode traduzir assim. Só que quando o surdo usa isso, foi uma coisa que o Sandro falou bastante, depois o Vini comentou também, quando eles usam esse sinal, assim, significa que atingimos o nosso objetivo, porque ele estava ali dentro, sabe, assim, ele estava comigo naquele espetáculo, ele não estava olhando para o canto, e nada contra as traduções de Libras que acontecem no cantinho do teatro, que naquele momento eu defendia o intérprete, ator ali junto, né, então, enfim. Então, isso foi uma coisa que, nossa, a gente falou sobre muitas coisas naquela mostra de processo, mas isso foi uma das coisas, e o André falou outras coisas, mas isso, para mim, foi uma coisa tão legal que ficou, assim, foi uma coisa tão, né, porque, sei lá, a gente vê a Libra sendo produzida, sabe, e ele falou assim, é isso aqui, eu me senti isso aqui, sabe, que talvez, assim, a gente não consiga ter uma tradução palavra sinal aqui no português e Libras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer, eu estava ali, eu estava com vocês, sabe, então, e eu acho que isso é muito importante, e logo depois a gente apresentou esse espetáculo numa escola de surdos, para crianças e adolescentes, jovens, né, e a maioria nunca tinha ido no teatro. E aí tá, daí tem toda a parte do meu Deus, como, né, que eles não... Eu sou apaixonada por teatro, a Mimi também, a gente quando faz algum trabalho em teatro na OVNI, a gente vibra muito, porque a gente gostamos de cinema também, audiovisual, mas eu acho que justamente esse lance do ao vivo, de acompanhar ensaio, e eu, né, também com a minha bagagem de atuação e tal, é muito bom, assim. E aí, aquelas crianças, assim, quando elas viram que a gente falava em Libras, e quando elas viram o diretor depois se apresentando, e ele sabe alguma coisa, ele pelo menos, o Denis, ele se apresenta, nossa, a gente, aí foi foto com todo mundo, sabe, para além disso, assim, além deles entenderem o espetáculo, mas como é importante, assim, teve uma menina que falou, não gostei do espetáculo, porque a gente perguntou se tinham gostado. Ela falou, não gostei, esse figurino de vocês. E aí eu falei, tá, ela entendeu, porque daí a língua, sabe, a gente suspende aqui, ó, no tempo e no espaço, e ela conseguiu entender, a ponto de dizer assim, mas vocês são bruxas, porque no espetáculo a gente tem um quê de curandeira, e aí as roupas, o figurino é um figurino bem mais... Enfim, então, esse é um exemplo que eu trago comigo, assim, no coração, porque foi uma peça que a gente criou e tal. E na língua e na legenda, teve um filme que eu fui fazer as legendas para o Festival de Cinema Acessível que o Som da Luz, que é uma empresa de Porto Alegre, organiza, do CID. E aí caiu no meu colo o E Se Eu Fosse Você? Eu até comentei com o Rafa isso. E Se Eu Fosse Você, gente, ele é um filme, apesar assim, pulando a parte das piadas, babá, a gente tem um problema nesse filme, que é o Tony Ramos sendo mulher e a Glória Pires fazendo papel masculino, né? Ou seja, eles trocam os papéis, mas não, a gente não dubla eles aparecem com as vozes deles. Então, tipo, na legenda, a primeira vez, assim, eu assisti ao filme e falei, tá,
quando aconteceu a troca, porque até então eu vinha fazendo as legendas de boa. Quando aconteceu a troca, deu um tilt na minha cabeça, eu falei assim, vou ligar para Mimi, porque eu acho que a Mimi vai poder me ajudar. E aí foi muito engraçado, porque daí eu falei, né, falei, cara, como tu acha, porque eu precisava ter alguma coisa para apresentar para minha consultora na época, que era a Patrícia Witt, né, que fez a consultoria desse filme e que faz a consultoria ainda do festival até hoje. E aí eu falei para mim, falei, nossa, sabe aqueles desafios assim que eu falei assim, tá, mas como é que eu vou dizer? Eu vou dizer que ele tem a voz afeminada, eu vou dizer que ele tá no papel dela, eu vou dizer que ele é ela, mas o público vai estar vendo que é o Tony Ramos, então como é que a gente pode lidar com isso? Então isso foi um desafio, assim, então a minha escolha na época foi botar o nome da personagem, quem tá falando é a personagem, né, a personagem independente do corpo que está sendo mostrado em cena. Essa foi a minha escolha na época, né? Mas esse filme veio antes de eu fazer a especialização, talvez hoje eu já tivesse uma outra decisão, uma outra escolha, né? E a gente foi fazer o filme, eu fui fazer as legendas do filme O Palhaço, que é um filme muito bonito, do Selton Mello, e também para o festival, eu acho, do CID. E aí tem uma hora que o Paulo José tá no picadeiro, né? Ele é uma família circense, então ele tá no picadeiro fazendo um show e ele pega um telefone gigante e diz alô, e aí aparece a vozinha de alguém assim, do outro lado, assim, né, no telefone. Ou seja, ele tá falando, ele falou, é a Maria Coice de Burro? E aquilo não me fazia sentido na legenda, porque tá coice de burro, mas não tem um coice de um burro ali na frente. Como é que tu explica o que talvez... Porque também não era uma coisa muito regional nossa, né? Então, como é que a gente podia... E aí eu botei na legenda, eu falei, preciso de uma ajuda aqui, né? Botei isso na legenda, assim, vamos pensar como é que eu posso chamar esse personagem, porque coice de burro não me diz muito. E quando a Patrícia me devolveu as legendas, a Patrícia disse assim, quem sabe Maria boa de briga? Ao invés de Maria coice de burro, alguma coisa assim. E eu falei, cara, boa de briga, porque ela já tá braba no telefone. Então eu aviso antes que ela tá braba, o cara já diz, é a Maria boa de briga. Então, né? Então é isso, assim, né? E aí, um terceiro exemplo, também na parte das legendas, o como é bom quando a gente também pega o consultor que está focado na parte técnica, porque a gente tem uma parte técnica para seguir, a gente tem parâmetros técnicos que a gente precisa dar uma atenção, né? Então, enfim, são exemplos assim que eu trago comigo que ok, o meu consultor está ali para construir comigo as legendas, né? Não é só uma validação, como o Rafa falou, e eu acho que isso vem muito, né? Tu sente parte do processo, porque tu faz as legendas, mas o outro faz parte do processo também. Então, fazer esse sentimento de pertencimento ser cada vez mais presente no processo, eu acho que enriquece, né? Então, são alguns exemplos que eu trago, assim, né, de trabalhos e de como a consultoria é importante. Né? No caso da língua de sinais, não só de intérpretes com mais experiência e que já atuaram em várias áreas, mas também de quem consome, né, aquele produto, e como tu pode ter uma ajuda de quem consome legendas, mas que conhece a parte técnica, que sabe, que entende que a gente faz uma construção de plateia também, né? É mais ou menos isso. Obrigada. Agora o Rafael vai falar desses casos bem-sucedidos aí da consultoria dele em AD. Sim, tem vários, eu estava pensando aqui em situações diferentes, assim, mas exemplos da consultoria, do trabalho de audiodescrição que a gente tem. Eu fiquei pensando no retorno do público, assim. Um primeiro que me ocorre foi um trabalho que a gente fez para o teatro, né, com a OVNI, que foi o espetáculo Arena Selvagem, em que antes, não só eu pude assistir junto com a Mimi ao espetáculo sem AD, depois também, em segundo momento, trabalhamos com vídeo, mas também a gente pôde ir até a sede do grupo Cerco, né, o grupo de teatro, a gente pôde ir até a sede conversar com o pessoal do elenco, enfim, com a diretora e tal,
para levar a ideia da acessibilidade para além da audiodescrição, ou seja, começar a trabalhar a ideia de que ele teria um público com deficiência visual assistindo ao espetáculo deles. Esse é um exemplo que eu acho muito interessante, que eu penso que sempre que for possível é legal fazer, porque pensa no teatro de arena, assim, né, aquele local assim que o palco está ali super conectado com o público, né? O elenco está ali atuando junto ao público e tem uma interação muito forte, e tem uma cena nesse espetáculo onde tem uma briga num ringue e os atores, eles passam entregando para o público, assim, estão com umas sacolas, assim, entregando lixo seco, papel amassado e tal, para o público na hora da briga, né, que as duas atrizes começam a lutar ali, né, no ringue, e o público começa a jogar o lixo seco ali. E quando eu assisti sem AD, depois eu perguntei para Mimi e tal, e então era isso, aquela movimentação. Aí, aquilo que eu falei antes sobre o sentimento, né, do consultor em lidar com isso, eu fiquei assim, nossa, eu quero participar, eu também quero jogar, se tá todo mundo jogando, também quero jogar, né, a coisa de ser acessível em todos os momentos. Então, nesse momento em que a gente foi na sede do grupo, eu abordei esse aspecto, né? Conversar com eles sobre eles poderem se aproximar do público com deficiência visual, e eles, legal, eles se interessaram, e até um ou outro comentou assim, pois é, de repente eu estava com a ideia de que eu não ia, né, alcançar para as pessoas com deficiência visual. Porque tem toda essa questão, né, enfim, de como as pessoas lidam na interação com quem tem deficiência visual quando não conhecem, não convivem com pessoas com deficiência visual. Então, ali a gente já começou uma construção, né, que estava conectada à audiodescrição, ao trabalho que a gente estava realizando, e isso fluiu, né? Foram 2 noites de espetáculo com audiodescrição, onde o público com deficiência visual, né, compreendeu a obra. A gente fez um roteiro que foi bem bacana, que a gente pôde, quando é mais de uma apresentação também, da primeira para a segunda, lapidar um pouco mais esse roteiro, né, ajustar alguns detalhes da primeira para a segunda noite, mas que o público pôde participar dessa maneira também, assim. Esse é um exemplo que eu acho muito interessante. Um outro exemplo, que até esses dias conversando com a Kemi disse assim, tu tem que falar do Yonlu, do filme e tal, que é o filme Yonlu, que é um longa, sobre a história real de um adolescente que se suicidou, né, aqui de Porto Alegre, e é um filme extremamente denso, né, extremamente impactante, e aconteceu uma experiência interessante, que quando a Mimi me procurou para a gente, né, fazer esse trabalho, foi exatamente na época em que eu estava escrevendo um artigo, enfim, que depois virou capítulos de livro, que era um estudo que eu estava fazendo psicanalítico sobre discursos deixados em cartas de suicídio. E eu estava lá naquele árduo trabalho de ler várias cartas que as pessoas deixam na internet e tal, e cai esse filme, assim, ele me disse assim, olha, tem esse filme assim, assim, e o filme tinha tudo a ver, ele também deixou uma carta, né? E aí eu estava nesse processo, então, quer dizer, eu entrei nesse trabalho já dentro dessa, né, conectado com a experiência emocional que eu estava lá na minha escrita, né, para poder fazer essa consultoria também foi interessante. E aí aconteceu, como acontece, infelizmente, com muitos trabalhos, a gente faz no audiovisual, que a gente produz e fica lá no depósito legal, né? Mas felizmente, sei lá, quase 2 anos depois, num espaço, né, cultural aqui de cinema de Porto Alegre, que exibe filmes, né, acessíveis em alguns períodos, passou a ser administrado justamente pela produtora, né, a qual pertence esse filme, né, o Yonlu. E eles colocaram na programação, né, foi ano passado, na Semana da Pessoa com Deficiência, eles colocaram esse filme em cartaz, várias sessões com audiodescrição, se eu não me engano, 4, com libras, legenda, AD, enfim. E aí foi bem legal, porque foi um público expressivo, né, dentro desse nosso trabalho também de formação de público, assistir a esse filme. E foi legal estar ali e conversar depois e ver o quanto a audiodescrição estava conectada com o clima do filme, que é pesado, né, que tem enfim, né, impactante, assim, e o quanto a audiodescrição
conseguiu aproximar as pessoas da obra, assim, né? Conversando com pessoas com deficiência visual depois, que deram esse retorno, foi uma experiência muito interessante. E um terceiro exemplo que me ocorre foi no Festival de Gramado ano passado, quem me vai lembrar, que é um filme aqui de Porto Alegre que chama Raia 4, um filme de adolescentes, né, de um clube de natação de Porto Alegre e tal, e que tinha a atriz que